Salve família, axé a todos, seja bem-vindo, esse é o meu, seu canal, sou o Pai Bruno Mota. Já chega deixando seu like, família, já chega compartilhando com todo mundo, se inscreva nesse canal, será de super importância, família. Você que está chegando aí agora, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, família, vamos falar desse tema aí, tá? Que no qual eu coloquei, tá? Eu fiz um trabalho espiritual e não funcionou, né, família? Família, muito conceito de que precisamos compreender muita coisa, tá? Eu procuro passar sempre aqui no canal aquilo que eu realmente vivo, tá? Aquilo que eu realmente já passei, tá? E realmente aquilo que eu também compreendo. Então, são uma variedade de fatos, tá? Fatos esses que acometem exatamente aquilo que acontecem realmente, que já aconteceram, testemunhos de até pessoas ou até consulentes que vêm até mim, que no qual me indagam ou porque já aconteceu também com outros. E como não é fato isolado, né, eu vejo hoje essa referência, fiz um trabalho espiritual, fui atrás de um trabalho espiritual e não funcionou, fui fazer algo espiritual para mim ou para outro, né, ou para outro e não funcionou também, né? E muitas das vezes também tem um fato dele retornar para si, né? Então vamos considerar, família, alguns iniciais contidos, ou seja, alguns princípios, para que possamos compreender coisas mais adiante. Precisamos compreender, claro que sua dúvida, talvez a sua dúvida, assim como eu somo a minha, tá? Se refere nessa questão, por que, que as coisas não funcionam, ou por que, que aquilo que você investiu e por que, que aquilo que você teve gastos, né? Porque hoje, em pleno século, em pleno ano, não, as coisas, os produtos, pode ser que você esteja vendo esse vídeo um pouco mais para frente depois, mas não, de matéria-prima não está muito fácil, não está barato, tá? Não seja eu falo que é o barato também é o fato do alcance financeiro de cada um, claro, mas é uma coisa que é equivalente à outra, tá? Então não adianta você ter uma coisa que é tão pequena, que tem uma valiosidade que é irrisória, você sabe que é irrisória e cobrar um valor que é exorbitante. Mas com tudo isso, criou-se uma necessidade, a pessoa procurou um sacerdote, a pessoa foi atrás de uma sacerdotisa, o que seja, tá? E procurou ajuda, tá? Essa pessoa, que no caso, quando procurou, foi atrás dessa pessoa, tá? Ela foi totalmente passada para essa pessoa da seguinte forma: como eu tenho essa aparência no vídeo, tem outras pessoas que fazem essa mesma aparência em vídeos, isso chama muita atenção, tá? Isso chama muita atenção. Então, obviamente, você vai atrás de sacerdote, porque sentiu afinidade, você vai atrás daquela sacerdote, daquela mãe de santo, aquele pai de santo, porque você sentiu afinidade e você acaba realizando um trabalho, tá? Então, tudo tem um custo, o relativo tem a mão de obra, tá? Existe sim a mão de obra, fato, existe a mão de obra porque tem trabalho, então tem que ter a mão de obra, óbvio. Tá? Então, houve essa mão de obra e exatamente essa mão de obra foi investido, você comprou material, né? Não sei qual foi o acordo que você fez entre você e a pessoa, seja o contratado e o contratante. Tá? E aí você não tem um prazo estipulado para as coisas que vão acontecer e daquilo que você quis que acontecesse, tá? Porque tempo e espaço no mundo espiritual, você não vai encontrar um tempo, não existe uma regra de tempo para as coisas acontecerem. Realmente, família, não existe, tá? Uns vão falar de merecimento dentro das condições espirituais, outros vão falar também de tempo que se leva para se realizar. Você tem que entender quem está no mundo espiritual também está atuando, né, atuando nesse fato ato aí para que essas coisas aconteçam,
Três, você também tem que analisar exatamente esse princípio, que é se a pessoa que está fazendo está apta realmente a se fazer, tá? E aí eu posso citar várias formas aqui dentro dessa referência, tá? Então, para ficar mais fácil, não existe tempo quando você pergunta para um sacerdote, um pai de santo ou uma mãe de santo, quanto tempo leva para aquilo ser realizado. Não existe, tá? Geralmente, alguns desafiadores da vida e da lei, do fato, porque já estão acostumados que as coisas acontecem também naquele estipulado tempo, vão falar, olha, simplesmente 7 dias depois isso vai acontecer. 5 dias depois, né? Eu vejo uma porrada de cartaz, a versão de cartaz, você já deve ter visto muita coisa sobre isso, né? Trago fulano de volta, trago o marido e trago a esposa em 3 dias, 24 horas, né? Então são as coisas que... Então são coisas que, se você parar para analisar, o sacerdote ele acaba se comprometendo com aquele tempo. E aí não acontece. E aí foi investimento, e aí foi seu tempo, foi todo o seu suor, sua esperança. Olha quantas coisas combinadas a isso. Né? Aí, pai, o que o senhor quer explicar em vídeo? Por que o senhor está falando sobre isso? O tema do vídeo é referente a isso. Porque nós temos que analisar, ou talvez as pessoas que chegam até nós, tá, os consulentes, não as pessoas que já estão dentro do culto, já são iniciadas, já sabem como é que essas coisas acontecem, tá, mas o vídeo ela serve esse contrabalanço, um pouquinho para lá e um pouco para quem já é iniciado e um pouco para quem não é, para que você entenda, porque o vídeo seria muito mais fácil aqui, explicar para você que o tempo e o espaço existe. O fato do merecimento do tempo e espaço também existe. Meu pai, não codifica muito, então vamos ao básico, porque é o fato do canal ser o básico, tá? Quando você for fazer um trabalho espiritual, quando você for atrás de alguém para fazer um trabalho espiritual, família, pega do princípio daquilo que realmente você está necessitando dessa ocasião, tá? Vamos aprender a diferenciar dois fatores, tá? Que eu sempre falo para consulentes, sempre falo para várias pessoas, sempre falo para inclusive filhos de algumas pessoas que vêm até mim, pelo fato seguinte: saiba diferenciar para as coisas acontecerem de verdade. Como assim? Saiba diferenciar o que é necessidade e o que é vaidade. Eu vou repetir. Antes de fazer um trabalho, compreender como isso funciona e o porquê que não funciona, você deve pegar por princípio a sua compreensão o que é necessidade e o que é vaidade. Você consegue identificar o que é necessário exatamente para você? Você consegue analisar o que realmente é vaidade ao seu ponto de vista? Porque, veja você, família, muitas das vezes nós não estamos lidando com seres humanos, tá? Quando você faz um trabalho espiritual, você depende do lado espiritual. Porque, veja você, previamente você chega acreditando que algo vai dar certo. Mas na confiança de quem? Na confiança do sacerdote que está fazendo ou na confiança do espiritual que ali se encontra? Então você analisa com todo esse fato, você tem que ter uma mente preparada para esse entendimento. É óbvio que existe o princípio da fé brotado dentro da sua compreensão, e assim sua compreensão, sua consciência, ela vai elevar até esse ponto de fé que ela vai acreditar posteriormente. Ela acredita, e nesse ponto de fé, o lado espiritual no qual você acredita que aqueles trabalhadores do lado do sacerdote existem, tá? Já é um ponto muito positivo. Sendo assim, você, por segundo, você vai trazer, tá, essa lucidez, tá? Esse fato lúcido para que você compreenda aquilo que anteriormente falamos, se vai ser vaidade ou se vai ser necessidade, tá, família? Eu boto pontos fáticos de pessoas que se dizem que acham que deve trazer o ex-cônjuge realmente para a volta, tá? Tem pessoas que passam por um milhão de problemas, são agredidas, mulheres são agredidas,
Tá? Até homens também têm fato de ser agredidos e querem, tá? Vamos falar aqui da vida sentimental, vamos falar dessa ocasião, tá? E trazer o que se foi novamente para a sua vida. Será que é uma necessidade realmente passar por aquilo que você já passou? Tá? Será que vale a pena? Então, muitas das vezes, somos cegados pelo fato do negativo. Existe sim um negativo que veda os olhos, veda os ouvidos, tá? Do ser humano. Tá? Isso são classes de espíritos bem negativos, bem baixos, que ficam principalmente com fatos obsessores. Tá? Eu não quero estar trazendo muita coisa técnica, falar de fica aquela coisa toda, mas eu estou falando pelo fato de espírito, para que todo mundo compreenda, fica mais fácil. E existe uma classe de espíritos que são exatamente uma classe mais baixa, mais densa, de uma classe, tá? Que gostam, que tem um prazer nessa necessidade, tá? Eles conseguem fazer morar dentro da sua casa, até na sua cama, suas coisas, tá? Então é necessário que você aprenda princípios para que isso seja, seu campo vibracional esteja limpo, sua vida esteja limpa, sua casa esteja limpa, e você também esteja agindo limpamente, para que não seja uma coisa que é vaidade, tá? E isso você traz o branco para você, a evidência daquilo que realmente serve para você, tá? Então, eu já fiz até um vídeo. Se você procurar aí no meu canal, você vai ver um vídeo assim: fiz a amarração e não funcionou. Algo meio semelhante a esse vídeo, alguns princípios que eu estou colocando aqui, e o porquê que não funciona nessa ocasião. E o porquê que não ocasiona. Eu falo um pouco de destino, também existe isso, uma relação um pouco de destino. Destino, eu acredito no destino? Sim, acredito muito no destino. Tá? Não é à toa que as coisas, quando você vê vídeos, quando as coisas aparecem, tem que acontecer, estão inclusos no destino, seja o bem ou o mal, estão inclusos dentro do fato do destino, sendo que dentro dessa comparação, dessa análise, dessa síntese, você para compreender exatamente o porquê que essas coisas não dão certo quando você aplica na sua vida, tá? Então, sistematicamente, você está induzindo uma energia negativa, acreditando que aquilo ali, de fato, exatamente serve para a sua vida. Na verdade, não serve para a sua vida, tá? Simplesmente fato, isso não vai servir para a sua vida, porque o seu espiritual, tá? A sua proteção espiritual, mesmo que você não cuide, mesmo que você não cuide, tá? Existe sim um campo ainda, um fato apelidado de misericórdia do lado espiritual dos seus pseudos guardiões, que vão fazer a sua espiritualidade, porque também existe também uma outra afinidade do efeito do destino kármico, que eles vão trazendo isso para o seu caminho, sua vida. Então essa referência vai sendo separada da sua vida, para que nós, exatamente como o objetivo de toda a vida, somos evoluídos. Nós estamos evoluindo, por mais que evoluímos um pouquinho assim a cada ano, a cada século, é um fato de evolução. Então toda transformação de evolução, seja de vida de espiritualidade, de consciência de espiritualidade, família, é trazido a essas arestas, tá? Essa poda dessas arestas aí, peridadamente falando. Então, para que você compreenda o porquê que as coisas também não funcionam, dois pesos à medida, como contrabalancear o que é o efeito da vaidade, o que é o efeito da necessidade. É óbvio que as coisas vão funcionar, é óbvio que as coisas vão funcionar, família. Por exemplo, tem pessoas que estão com muita energia negativa presa por algum motivo, ou também pode ser pelo lado espiritual, alguma coisa. Eu acredito que o espiritual condena, mas ele não condena, tá? Não sei se você praticar um ato muito rude contra o seu próprio espiritual, não é o espiritual do próximo, tá? E você tiver uma prática muito ruim, é liberado um efeito negativo para que você pare ou você seja exatamente punido. Mas como você está dentro da sua razão, um exemplo que você injustamente foi punido por esse pseudo espiritual, por essa energia de outra negativamente, de repente se faz necessário que você faça uma limpeza espiritual para que as coisas fluam, ou seja, passam a fluir na sua vida, e funciona muito bem, tá, família?
Então é uma série de análises, é uma série de fatores que são feitos, tá? Através do oráculo, de um bom jogo, ou de uma consulta de um espírito muito bom evoluído, tá? Que vai lhe dar orientação do que deve ser feito, vai ser explicado, tá? Uma limpeza de corpo, de cabeça, de origem, de corpo, de vida, de caminhos, tá? E Exu, né? Exu, pela grande misericórdia do nosso Pai Exu, de nossos guardiões e de nossos ancestrais, como eu já coloquei aqui em vídeos. Cabendo assim, o fato da necessidade, então entra em positivo. O fato da necessidade positivamente. Aí o lado espiritual da vida, terrenamente, que né, procede terrenamente aqui com nós, em vida, ainda estão muito próximos, que são a classe de alguns irmãos, concedem um efeito de graça, um efeito de bênção, de graça, que são abertas portas para você, tá? São trazidos a você, por exemplo, uma abertura de caminhos dentro do trabalho, tá? Dentro da vida amorosa, dentro da sua casa, dentro de mantimento. Se você parar para analisar, tudo que vai ser bom imediatamente vindo, o mais rápido possível dentro desses trabalhos, serão a vida aberta para que tudo você se realize, se auto-se realize, tá? Não dá para você, por exemplo, falar com a espiritualidade aí para que ela exatamente lhe traga de mãos beijadas, como se fala, né? Ou seja, que bote na sua mão exatamente o que te traga. Mas ela, se você ficar atento, você vai ver que o caminho se abre automaticamente para você e tudo que está à sua volta, por mínimo que seja, surge uma luz, e essa comunicação dessa luz, ela faz te chamar a atenção, e é ali que você então percebe que as coisas dão certo, passam a dar certo, tá? Tem pessoas também que fazem trabalhos e acham que vai abrir um mundo sem um merecimento. Eu fiz um trabalho, gastei tudo para que seja, eu investi tanta coisa, empregou tanta energia para que abra grandes portas para você, e você não tem capacidade, não tem merecimento, como eu falei, não tem capacidade para resistir àquilo, tá? Então, para que tudo aconteça positivamente, família, positivamente na sua vida, tá? Você tem que compreender esses fatores, tá? Você tem que compreender esses fatores, como funcionam e o porquê que não funcionam, tá bom? Então, fatores esses que vão fazer que você exatamente tenha merecimento, tá? Porque muitas pessoas, elas quando vão fazer trabalho, elas só querem saber do resultado, tá? E fica muito da parte dos sacerdotes explicarem para o consulente, para as pessoas, que o trabalho também anda de mão dada com ela. Tem muitas pessoas com ele, tem muitas pessoas que não sabem como isso funciona, porque veja você, como as coisas estão tão relativas já há muito tempo dentro desse pseudo mercado de pague e faz e acontece, ou pague e faz ou não acontece, tá? Existe essa condição relevante a isso daqui. Olha só, estou pagando, vou fazer o trabalho, você faz o trabalho para mim e eu vou esperar que funcione, porque se não funcionar, tá? Você não presta. Olha, tem essa possibilidade, tá? Existe muito? Existe. Tá? Foi como eu falei lá atrás, ou o pai de santo não tem mão para fazer, tá? Ou o pai de santo é um verdadeiro marmoteiro, ou a mãe de santo é uma verdadeira marmoteira, não faz, as coisas não acontecem porque você já analisou e viu que realmente não foi, porque quem tem oráculo, quem sabe identificar, consegue saber de onde veio, por que deu, que não aconteceu, por que deu ruim o negócio, tá? Por que exatamente não funcionou apelidadamente. Quando isso acontece, as pessoas, ou seja, nós coletivamente não compreendemos exatamente o porquê que essas coisas não deram certo, porque você não observou o fato se foi vaidade ou se foi necessidade.
Ah, meu pai, mesmo que foi necessidade, também não funcionou. Então tem algo errado identificado em cima da mão do seu sacerdote. Porque se você analisou, compreendeu, sua mente compreendeu, sua espiritualidade viu que você precisava trabalhar, tá? E não conseguiu exatamente que você adquirisse, abrisse a porta para uma certa ocasião, tá? Também você tem que diferenciar naquilo que eu falei lá atrás. Não adianta você querer ser um piloto de um caminhão, de uma carreta, se você nem a carta, você nem a permissão, nem a carta para dirigir você tem. Tá? Então eu estou falando aqui para que você compreenda bem enfaticamente, para que você compreenda que você também precisa se capacitar para que as coisas aconteçam. Tá? E aí você tem que também aprender a diferenciar quando envolve pessoas, quando envolve grupos, e você precisa estar energeticamente bem para que aquele grupo, aquela pessoa que está empregando, aquela pessoa que está analisando com tudo o que você está querendo ser colocado dentro disso, consiga ter um efeito magnético em você e aquela pessoa te chame para trabalhar. Tá? Então, família, compreender isso é compreender vários fatores, é compreender muita coisa, o porquê que funciona e o porquê que não funciona na vida, ok? Tem pessoas também que você fala assim, eu já vi bastante, tem pessoa que tem muito caso sobre isso. Olha só, existe, depois de um trabalho bem feito, um trabalho muito ardiloso, porque sacerdote sabe, quem tem sacerdote sabe como é que é as coisas fazer, dá trabalho pra caramba, preparar material dá muito trabalho. Tá? E quando você prepara tudo, com muita dedicação, você leva para a pessoa, você tem um trabalho de passar no conselheiro, você faz e você fala para a pessoa assim, olha só, você precisa proceder durante, por exemplo, 7 dias, 6 dias ou 10 dias, a não ter relacionamento, a não ter aí você não ter relacionamento pessoal, não ter relacionamento sexual, não pode fazer injeção de bebida, não pode fazer ingestão de bebida, disso, tá? E tem pessoas que são tão mudanas, então ao mesmo tempo muquiranas, que elas vão lá e quebram esse preceito, tá? O sacerdote, quando faz, ela tem que deixar bem claro, e amedrontadamente, bem amedrontado, tá? Essa pessoa, porque a consciência dela tem que amedrontar, porque pelo seguinte, ela tem que explicar que as coisas vão dar errado desde o caso quando ela não cumpre o preceito. Eu vou gravar uma live depois falando sobre mais o que é preceito e o porquê do preceito, tá? Dentro das bases energéticas, porque isso são quebrados. Então, se leva um tempo para aquela energia estar fluindo nos seus caminhos, no seu ambiente, se leva um tempo para que tudo isso se adapte a você dentro da sua casa, na sua necessidade, analisando com tudo, tá? Você tem que ficar exatamente cumprindo essa regra, esse pseudo preceito, tá? Esse pseudo preceito, que aí ele vai funcionar energeticamente. Tá bom, família? Então é um vídeo hoje de esclarecimento, tá? E muitas pessoas que fazem o porquê não acontece é por conta disso, tá? Pega um bom pai de santo que vai te explicar isso direitinho, pega uma boa mãe de santo que vai lhe explicar isso direitinho, que vai explicar o porquê, tá? Caso você quebre o preceito, se há necessidade, tá? Mãe de santo, pai de santo que está assistindo aí, deixe bem claro com seus consulentes. Vamos ser bem claros e transparentes para que eles retornem muito bem, para que explique para eles por que as coisas funcionam, tá? Exatamente por que, família, porque a sinceridade e o caráter é muito importante nessa referência, tá? E eu assim, família, eu graças aos orixás, graças a Exu, tá? Graças a minha ancestralidade, a toda a minha falange, meus filhos e consulentes têm voltado para me agradecer muito. Eu tenho vídeos do meu filho aí no meu canal, me dando agradecimento, como a vida dele levantou. Né? A gente vê só o outro lado religioso dando testemunho. Por que a gente não pode dar testemunho também? Eu posso dar testemunho aqui dos meus clientes também, para que isso seja claro, tá? Então, família, é muito interessante quando você vê que as coisas que você está fazendo, deixando muito claro